Fala, amantes de esporte do Brasil! Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Pio Esportes, a sua fonte diária de esporte olímpico e paralímpico do Brasil, agora também no YouTube. Se você gosta de esporte, se você quer acompanhar os atletas brasileiros rumo aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, você está no lugar certo. Já deixa seu like, se inscreve no canal, porque vem muita coisa bacana aí para vocês. Aqui no YouTube, eu pretendo desmitificar um pouco o processo olímpico, trazendo para vocês como é a classificação olímpica dos atletas, como aquele atleta que você gosta pode se classificar à principal competição da sua carreira, e também trazendo todas as novidades sobre o mundo olímpico e paralímpico, numa visão de um torcedor brasileiro, mas é claro, com muita informação e seriedade. E é o seguinte, para a gente começar, eu vou trazer aqui para vocês, numa série de 6 vídeos, para os vídeos também não ficarem tão longos, como funciona o processo de classificação de cada modalidade olímpica rumo a Paris 2024. Então, bora falar um pouco mais sobre uma das modalidades mais clássicas dos Jogos Olímpicos, que é o atletismo. E é o seguinte, para começar a falar do atletismo, eu vou ter que explicar um pouco para vocês antes algumas diferenciações que tem dentro da própria modalidade. A primeira delas é a diferença entre provas de pista, provas de campo e provas de rua. As provas de pista são todas as corridas realizadas dentro do estádio e as provas de saltos. As provas de campo são todas aquelas que necessitam-se do campo do estádio para serem realizadas, né? A gente tem as provas tanto do arremesso quanto as provas de lançamento. E por fim, nós temos também as provas de rua, que são tanto da marcha atlética quanto a prova da maratona. Nós temos um limite de 3 atletas por país por prova. E a classificação do atletismo para os Jogos Olímpicos é feita baseada em índice. Esse índice é uma marca pré-estabelecida pelos órgãos reguladores, principalmente a Federação Internacional de Atletismo, onde ela define uma marca mínima que o atleta tem que fazer para se classificar para os Jogos Olímpicos. É claro que algumas provas ficam com vagas abertas que depois serão decididas via ranking mundial, mas o principal método de qualificação é o índice. Vou deixar a tabela do índice por aqui no vídeo para vocês printarem e guardarem com vocês para quando estiverem acompanhando alguma competição já se basearem as marcas dos atletas com as marcas pré-estabelecidas para ver se o atleta que você está acompanhando garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris ou não. Obviamente que com o limite de 3 atletas por vaga, se nós tivermos 4 atletas do mesmo país fazendo o índice para a prova, vão os 3 com as melhores marcas obtidas durante o processo de qualificação. Esse processo, inclusive, que já está aberto tem um tempinho, e nós teremos a finalização dele para as maratonas no dia 30 de abril de 2024 e para todas as outras provas do atletismo no dia 30 de junho de 2024. É claro que os atletas ainda podem obter esses índices em algumas competições que vão ocorrer esse ano. O ano de 2024 está só começando, mas eu destaco aqui as 7 etapas da Diamond League que vão ocorrer entre os meses de abril a junho e também o Troféu Brasil de Atletismo, a principal competição nacional que vai fechar esse calendário de competições aptas a fazerem índice olímpico, que vai acontecer entre os dias 27 a 30 de junho. Importante também ressaltar que teremos 2 campeonatos mundiais de revezamento que darão vagas diretas. Essas vagas não necessitam de índice, mas sim de resultados dentro desses mundiais. Eu tô falando do Mundial de Revezamento de Marcha Atlética, que vai acontecer na Turquia no dia 21 de abril. Nós teremos 22 vagas, ou seja, o Brasil precisa ficar entre os 22 primeiros colocados para garantir vaga em Paris. Mundial de Revezamento de Pista, que vai acontecer na Bahamas entre os dias 4 e 5 de maio, onde teremos 14 vagas em disputa, tanto para os revezamentos masculinos 4x100 e 4x400, quanto para os revezamentos femininos 4x100 e 4x400. Mas se muitos atletas fizerem índice olímpico, todos eles vão para Paris? Não necessariamente. Vou deixar nesse vídeo aqui qual que é o número máximo de vagas para cada prova, porque vai variar muito dentro do atletismo, mas no Brasil a gente considera que o atleta está classificado porque é muito difícil, não é recorrente de nós termos mais de 3 atletas fazendo o índice dentro da mesma prova. Então vamos lá, o Brasil hoje ele tem 11 atletas com índice olímpico no atletismo. Para as provas de pista, temos o Alisson dos Santos, o Pio, que foi medalhista olímpico em Tóquio,
Ele que tem um índice tanto nos 400 com barreiras quanto nos 400 metros rasos, mas ele deve disputar apenas a prova com barreiras. Temos também o Lucas Cardoso, que é mais um nome dos 400 metros rasos. Nós temos os velocistas Felipe Bardi e Eric Cardoso, dono das melhores marcas da história do Brasil na prova mais rápida do atletismo. Temos também nas provas de pista o Rafael Pereira, dos 110 metros com barreiras. Nas provas de campo, nós temos apenas o Darlan Romani, do arremesso de peso. E nas provas de ruas, temos 3 classificados da marcha atlética, o Caio Bonfim, a Érica Senna e a Viviane Lira. E na maratona temos o Daniel do Nascimento. Então, 11 nomes aí que fizeram o índice já para os Jogos Olímpicos de Paris e estão garantidos na capital francesa. Separei alguns nomes também interessantes que ficaram muito próximos do índice em 2023, e eu acredito que podem se alcançar esse índice em 2024. Obviamente que teremos mais atletas depois classificados via ranking, mas por índice eu acho que esses têm chance. Que é o Renan Galina, tanto no 100 quanto na sua principal prova, os 200 metros rasos. A Lohane Martins, também nos 200 metros rasos, mais na prova feminina. O Eduardo de Deus, nos 110 metros com barreiras. Paulo André, na prova dos 100 metros rasos. A Tatiane Raquel, no 3.000 metros com obstáculos. A Chayane Pereira, nos 400 metros com barreiras, o Alencar Chagas no lançamento do martelo, Pedro Henrique Nunes e a Juscelene Salles na prova do lançamento de dardo e a Isabela Silva na prova do lançamento do disco. Agora bora falar sobre o badminton, um esporte que vem crescendo aí no Brasil. Nós tivemos alguns feitos importantes na modalidade durante os últimos anos. Tivemos pela primeira vez um campeão dos Jogos Pan-Americanos em Lima 2019. Tivemos a primeira vitória da história de um brasileiro nas Olimpíadas em Tóquio 2021, ambas com o Igor Coelho. Tivemos a primeira vitória em simples feminino de um mundial com a Juliana Viana Vieira esse ano, e esses são os 2 principais atletas do Brasil hoje que estariam classificados nas chaves individuais. Bora entender como funciona a classificação olímpica do badminton. O ranking do badminton vai classificar 35 atletas na chave individual, sendo que os países que tiverem 2 atletas no top 16 poderão levar os 2 atletas, enquanto os outros países terão a cota máxima de 1 vaga. Isso também vai acontecer nas duplas, porém nas duplas é a metade, nós teremos 16 duplas classificadas, onde o mesmo critério serve para o top 8. Os países que tiverem 2 duplas inseridas no top 8 do mundo poderão levar as 2 duplas, enquanto os demais países poderão levar apenas 1. Como está a situação brasileira em cada chave do badminton? Hoje, o Igor Coelho, que é o principal nome do país na modalidade, é o 49º colocado no ranking mundial, porém ele é o 24º no ranking olímpico. Ou seja, ele está numa boa posição para se classificar para os Jogos Olímpicos. Eu acredito que a maior ameaça dele seja outro brasileiro, o Jonathan Matias, que hoje é o 57º, ou seja, está 8 posições atrás dele no ranking. Porém, a posição brasileira para classificar um atleta está segura. Ele vai precisar de alguns bons resultados esse ano, mas eu acredito que a gente deve ter sim um representante na chave de simples masculino. Na chave de simples feminino está um pouco mais difícil, porque o principal nome do país, a Juliana Viana, ela atualmente está na 32ª posição do ranking olímpico, ou seja, ela está ali na berlinda entre a classificação e a não classificação. Ela vai precisar de bastante resultado positivo esse ano para manter essa posição dela no ranking e a gente ter pela primeira vez uma atleta classificada para os Jogos via ranking mundial. Agora, nas duplas, o Brasil está vivendo aí um momento que vai ser chave para os Jogos Olímpicos, onde nós temos uma dupla masculina formada por Fabrício Farias e Davi Silva, e o mesmo Davi Silva compõe a dupla mista junto com a Sânia Lima, 2 duplas brasileiras que estão na 17ª posição do ranking olímpico, ou seja, a uma posição de entrar na zona de classificação, porém vai ter que disputar essa vaga aí, campeonato por campeonato, pontuação por pontuação, até o fechamento do ranking. A dupla masculina brasileira atualmente disputa uma vaga com a dupla dos Estados Unidos e a dupla mista disputa uma vaga contra a dupla da Argélia. Ponto positivo é que essas duplas andam se enfrentando nos últimos campeonatos internacionais realizados aqui pela América, então provavelmente teremos confrontos diretos valendo essa vaga aí nos próximos dias. E olha, esse ranking do badminton ele não vai demorar muito para fechar, ele vai fechar no dia 28 de abril de 2024, porém teremos algumas competições chaves aí. A principal delas é a Copa Pan-Americana, que vai acontecer em São Paulo
um adendo muito bom aí para os atletas brasileiros que vão competir em casa. Vai acontecer na semana do dia 15 de fevereiro. Ótima maneira da gente conquistar mais pontos para o ranking, principalmente aí para os atletas que estão tendo que lidar com uma vaga direta contra os adversários, a dupla masculina principalmente, que compete diretamente com a dupla dos Estados Unidos. Chegou a hora do basquete. Um dos esportes mais populares do Brasil. Sim, a seleção brasileira, tanto masculina quanto feminina, vai disputar uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris nos torneios pré-olímpicos, e a situação da seleção feminina é bem mais positiva que da masculina, e eu vou explicar o porquê. O Brasil vai sediar o seu grupo do pré-olímpico feminino em Belém do Pará, entre os dias 8 a 11 de fevereiro de 2024, e está no grupo junto com Sérvia, Alemanha e Austrália. Porém, dessas 4 equipes, 3 vão se garantir em Paris. Para mim, a seleção mais fraca do grupo é a Alemanha, é onde o Brasil tem que garantir sua vitória e garantir também que a Sérvia vença a Alemanha, porque a Austrália é a equipe mais forte desse grupo, deve vencer os 3 confrontos. Então, esses 2 confrontos da Alemanha são muito chaves para a classificação do Brasil. Tanto uma vitória da Sérvia contra a Alemanha, quanto a vitória do Brasil contra a Alemanha, praticamente deixaria o Brasil com a vaga na mão para os Jogos Olímpicos de Paris, até porque a primeira, segunda e terceira posição do grupo não importa muito, o que importa é carimbar o passaporte para a capital francesa. Agora, com a seleção masculina já muda um pouco. Como vai funcionar o torneio pré-olímpico masculino? Serão 2 grupos com 3 equipes cada, onde as 2 melhores de cada grupo avançam e se enfrentam no modelo de semifinal, depois final, e apenas uma equipe vai garantir vaga, a grande campeã do torneio pré-olímpico. Qual que é o problema disso? O Brasil está num grupo relativamente fácil, com Montenegro e Camarões. Essa vitória sobre Montenegro é muito importante para o Brasil pegar a primeira posição do grupo e fugir da principal força que joga em casa, que é a Letônia. Esse torneio pré-olímpico vai ser disputado em Riga, na Letônia, entre os dias 2 a 7 de julho de 2024. O Brasil, escapando da Letônia na semifinal, enfrentaria apenas na grande decisão. E aquilo, né? Um jogo é mais simples do Brasil estar vencendo e surpreender a Letônia na sua própria casa. Lembrando que o Brasil perdeu para essa mesma Letônia no Mundial de 2023 e acabou ficando sem a vaga das Américas. Passando agora para o irmão do basquete 5x5, que é o basquete 3x3, modalidade que vai ter sua segunda edição olímpica disputada em Paris. A primeira foi em Tóquio. O Brasil não conseguiu classificar nenhuma seleção e o cenário é novamente complicado para essa edição de 2024. Isso porque o Brasil vai disputar o pré-olímpico número 2 da competição, vai estar ao lado de várias equipes, mas eu vou explicar um pouco antes como se dá essa classificação do 3x3. Primeiro, nós temos os 3 primeiros colocados do ranking mundial se classificando, ou seja, Estados Unidos e China já garantiram suas vagas, tanto pelo masculino quanto pelo feminino. No masculino, a terceira equipe foi a Sérvia, e no feminino, a terceira equipe foi a França, país sede, mas que não pegava essa vaga de país sede, e sim do ranking mundial. E como foram divididas as vagas depois disso? Uma vaga será disputada pelo primeiro pré-olímpico, a segunda vaga será pelo segundo pré-olímpico, a terceira vaga será um pré-olímpico mundial, onde dará mais 3 vagas. Ou seja, teremos aí 8 equipes disputando o 3x3, e o Brasil está no pré-olímpico número 2, será disputado no Japão entre os dias 3 a 5 de maio. E junto com o Brasil teremos Japão, Quênia, Austrália, Holanda, Alemanha, Canadá e Áustria. Isso tanto para a seleção feminina quanto para a seleção masculina. É claro que a seleção brasileira masculina teve um retrospecto legal no último Mundial, ficou com a 4ª colocação, porém, ainda é cedo para a gente falar que o Brasil é favorito para ficar com essa única vaga dentre todas essas seleções. Hoje, eu apostaria que o Brasil vai ficar de fora novamente nos 2 naipes do 3x3, mas vamos ver, porque tem um potencial ali sim, e quem sabe estamos numa semana inspirados e conseguimos essa vaga para Paris. Agora chegou a hora de falar sobre o boxe. Boxe que promete aí ser um dos carros-chefes na conquista de medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Já foi assim nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. E no boxe nós temos 13 categorias, 7 no masculino, 6 no feminino, onde cada país pode classificar um atleta por categoria. E como eu já falei, né, sobre o retrospecto do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, o Brasil classificou 9 dos seus 13 atletas na competição. Então nós só temos 4 vagas em aberto para o Brasil classificar seus atletas,
via torneios pré-olímpicos. E quem são esses 9 atletas do Brasil? O Brasil que já tem classificado no masculino o Michael Trindade na categoria até 51 kg, o Vanderlei Pereira, o Holyfield na categoria até 80 kg, o Keno Marlin na categoria até 92 kg e o medalhista olímpico em Tóquio, o Abner Teixeira, na categoria acima de 92 kg. No feminino, o Brasil tem a Carol Naka na categoria até 50 kg, a Tatiana Chagas na categoria até 54 kg, a Jussielen Romeu na categoria até 57 kg, a medalhista olímpica e bicampeã mundial Beatriz Ferreira na categoria até 60 kg e a Bárbara Santos Abinha na categoria até 66 kg. E aí, quais são as 4 categorias em aberto com os atletas brasileiros? A categoria masculina até 57 kg com o Luiz Bolinha, que é o neto do Servilho, lendário boxeador brasileiro. Na categoria até 63 quilos, o Yuri Falcão, que também vem de uma família muito tradicional no boxe brasileiro. Na categoria até 71 quilos, o Wanderson Oliveira, mais conhecido aí como Suga, medalhista mundial. E na categoria até 75 quilos feminino, a Viviane Pereira, que foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos, porém a categoria dela era uma das categorias que davam apenas 2 vagas. E quando serão disputados esses pré-olímpicos? O primeiro pré-olímpico vai acontecer entre os dias 29 de fevereiro a 12 de março, e o segundo pré-olímpico vai acontecer entre os dias 23 de maio a 5 de junho. E lembrando, esses 2 pré-olímpicos, eles vão dar entre 3 e 5 vagas para cada categoria, vai depender de categoria por categoria, mas é fato que o Brasil tem boas chances de levar uma seleção completa do boxe para os Jogos Olímpicos, levando assim os seus 13 atletas para as 13 categorias em disputa. E por último, mas não menos importante, vamos falar do breaking. Breaking, que é a modalidade que vai fazer a sua estreia no programa olímpico nos Jogos de Paris em 2024. O Brasil não tem muita tradição nesses últimos campeonatos mundiais que foram disputados, mas nós temos uma chance que eu vou explicar no final, que vai depender de outros critérios. O Breaking classificou um atleta via mundial para cada continente, vai classificar 7 atletas via pré-olímpico e mais 2 atletas via vagas da universalidade. E aí qual é a questão? O Brasil vai chegar a disputar esse pré-olímpico, mas um dos requisitos para a universalidade é ficar no top 24 dessa série de classificações do pré-olímpico. Eu acredito que o Brasil é mais fácil pegar alguma dessas 2 vagas, dependendo dos requisitos, se o Brasil conseguir se encaixar, do que propriamente ficar nesse top 7, que vai estar recheado de atletas de países que já têm uma cultura maior do break. E quando vão acontecer essas classificações pré-olímpicas? Essas classificações vão acontecer junto com vários outros esportes, junto com o ciclismo BMX Freestyle, junto com o skate park, junto com o skate street, que serão 2 etapas de classificações olímpicas, a primeira em Xangai, na China, entre os dias 16 e 19 de maio, e a segunda em Budapeste, capital da Hungria, entre os dias 20 a 23 de junho. Fechando os esportes desse vídeo, eu quero perguntar a você se restou alguma dúvida, se esse vídeo te ajudou a esclarecer algumas dúvidas que você tinha sobre o processo de classificação dos atletas. Se sim, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque na próxima semana tem mais vídeos sobre mais modalidades. Vou ficando por aqui, eu te vejo no vídeo da próxima semana. Até a próxima, fãs de esporte de todo o Brasil.